Naquela noite quente de verão, Ananias e Cicinho estavam terminando mais uma caçada. Era comum os dois se aventurarem pela mata fechada, mas naquela vez, o compadre sugeriu uma rota diferente para voltar. Enquanto caminhavam, Ananias comentou: Compadre, que tal a gente cortar caminho por aquela trilha nova que descobri? Parece que vai ser mais rápido. Cicinho olhou desconfiado, mas topou. Se tu diz, Ananias, mas aquele mato é grosso e ninguém passa ali faz tempo. O silêncio da mata os envolvia, e só se ouvia o farfalhar das folhas sob os pés e o cachorro toco farejando à frente. A confiança no caminho novo misturava-se com uma sensação estranha que Ananias não soube explicar. Conforme avançavam, a trilha ia ficando mais estreita e o ambiente parecia fechar em volta deles. Ananias quebrou o silêncio, dizendo com um tom de cautela: Esse lugar aqui é diferente, compadre. Sinto como se a noite tivesse ficado mais pesada. Cicinho respondeu meio brincando, meio nervoso: Bah, Ananias, tá falando isso só porque é noite. Vamos logo, que a gente ainda tem chão para andar. Mas pouco depois, eles passaram por uma casa abandonada, caída aos pedaços, e uma árvore seca e torta chamou a atenção. Ananias parou, encarou a árvore e murmurou: Tem coisa errada aqui, compadre. Já tô vendo esse lugar não presta. Toco latiu de repente como se tivesse sentido algo, e a noite ganhou um silêncio ainda mais inquietante. Ananias continuou caminhando, mas a inquietação não o largava. Ele disse quase para si mesmo: Eu juro que ouvi alguém assoviar ali perto da árvore. Cicinho, tentando manter o clima leve, respondeu: Assoviar? Tu tá assustado, Ananias. Ninguém assobia nessa mata. Mas o velho não conseguia tirar da cabeça aquela sensação. Quando passaram perto da árvore, algo chamou a atenção de Ananias. Uma figura sombria surgiu entre os galhos secos, parada e imóvel. Ele parou de repente e disse com a voz trêmula: Compadre, olha lá. Tem um homem parado ali, usando chapéu. Tá me encarando. Cicinho olhou na direção apontada, mas só viu o escuro da noite e balançou a cabeça. Tá vendo coisa? Não tem nada ali. Ananias sentiu o coração acelerar. O cachorro toco permaneceu tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Mas para ele, o peso do momento era imenso. Ele se lembrou de uma oração que sua mãe ensinou e, mesmo sem muita fé, resolveu fechar os olhos e rezar baixinho. Sei que é difícil, mas peço licença ao que estiver aqui. Não quero perturbar. Quando terminou, sentiu uma calma momentânea, mas a figura não desapareceu. Ele começou a se afastar devagar, sem tirar os olhos do vulto, e disse para si mesmo: Vou sair daqui devagarinho, sem fazer barulho. Esse lugar não é para mim. A caminhada de volta foi pesada. Cada passo parecia ecoar no silêncio da mata. E quando chegou em casa, Ananias mal conseguiu falar sobre o que viu. No dia seguinte, ainda assustado, Ananias contou tudo para sua esposa Margarida. Ela ouviu atentamente e perguntou: Você tem certeza do que viu? Será que não foi cansaço ou alguma ilusão da noite? Ele balançou a cabeça firme. Não, Margarida. Não era nada da minha cabeça. Era um homem mesmo, parado perto daquela árvore seca. Um vulto que não queria ir embora. Apesar da preocupação dela, Ananias sentiu que precisava compartilhar o que viveu, mesmo que ninguém acreditasse. Dias depois, numa conversa com Cicinho, ele contou novamente sobre a figura. Cicinho riu no começo, dizendo: Tu tá querendo me assustar, Ananias. Isso aí parece história de fantasma. Mas quando Ananias detalhou o local, perto da casa velha e da árvore torta, Cicinho ficou sério. Ele comentou: Essa casa fica perto da antiga propriedade do senhor João Bezerra, né? Ouvi uma história triste sobre ele. Ananias perguntou curioso: Que história, compadre? Cicinho explicou que João foi um homem que, depois que a esposa o abandonou, foi encontrado pendurado naquela mesma árvore. Desde então, diziam que o espírito dele ainda aparecia para quem passasse perto do lugar. Ananias sentiu um arrepio e falou baixinho: Então era ele, o vulto que vi. A conversa mudou o jeito como os dois enxergavam aquele caminho, e o medo passou a fazer parte da rotina. A partir daquele dia, Ananias e Cicinho passaram a evitar a trilha perto da casa e da árvore. Mas a história não ficou só nisso. Ananias decidiu que precisava fazer algo para ajudar a alma que parecia presa ali.
Ele contou que se reuniu com alguns moradores da região para fazer uma missa em homenagem a João Bezerra, uma tentativa de trazer paz para o espírito inquieto. A gente se juntou, rezou junto, pediu para a alma encontrar descanso. Ele disse. Depois disso, as aparições pareceram parar, e o medo que dominava o lugar diminuiu. Mesmo assim, Ananias nunca esqueceu o peso daquela noite, o medo que sentiu e a presença que viu, algo que não conseguiu explicar até hoje. Francisco, neto de Ananias, foi quem trouxe essa história para a comunidade online, contando como o avô falou de tudo com detalhes e emoção, mesmo depois de tantos anos. Ele disse: "Meu avô nunca foi de inventar coisas, sempre foi um homem sério, de palavra. Se ele falou isso, eu acredito." A história virou uma espécie de lenda local, passada de geração em geração, um alerta para quem pensa em se aventurar naquela trilha no escuro. Ainda hoje, moradores da região evitam o caminho à noite, respeitando o silêncio e a presença que dizem sentir perto daquela árvore seca e da casa abandonada. Mesmo com o tempo passando, ninguém conseguiu explicar direito o que aconteceu naquela noite. Ananias nunca entendeu se aquilo foi um aviso, um pedido de ajuda, ou só uma alucinação causada pelo cansaço e pela solidão da mata. Ele mesmo confessou, em uma conversa com Cicinho: Eu não sei o que era aquilo, mas senti que aquela presença não queria me fazer mal, só queria ser lembrada. Essa dúvida ficou ali, pairando como uma sombra que nunca se dissipou, deixando quem ouve a história com um frio na espinha e um misto de curiosidade e medo. A história simplesmente parou ali, como se tivesse cumprido seu papel. Ananias nunca mais voltou naquele caminho à noite, e o silêncio voltou a reinar naquela trilha. Até hoje, quem passa pela região sente um peso estranho no ar, uma sensação que não se explica, mas que se respeita. Francisco encerra o relato dizendo que essa experiência é uma daquelas que ficam na memória e no coração para sempre. Um lembrete de que tem coisas que a gente não entende e que é melhor deixar quieto. Não sei se era um fantasma, um espírito, ou só a natureza pregando peça, mas aquela noite mudou tudo. E é assim que termina essa história, sem respostas, mas cheia de perguntas que a gente nunca vai conseguir responder.